Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse início de verão, e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos caminhar juntos e compartilhar um pacote de esperança nas novas gerações, através das trilhas do livro e das trilhas da leitura. Como é que é essa experiência de leitura, né, que foi incentivada pela sua mãe e tal, como é que isso hoje repercute, né? Que relação que tem isso com a sua vida hoje? Você agradeceria a essa história sua de ser um leitor aqui? Que resultado tem tido para você, assim, se você consegue medir? Resultado, olha, foi vários resultados. Ela, quando me incentivou a ler, eu peguei logo, vou ler esse livro e tal. Eu já quis ler, assim, às vezes, né? Às vezes outras coisas distraem também a às cabeça, vezes eu não quero ler. Exatamente. Aí ela me incentivou muito e hoje os livros fazem parte da minha vida, assim, né? Quando eu leio um livro, parece que eu tô dentro da história. Antes eu só lia, vou ler porque minha mãe tá mandando. Não, hoje eu leio, parece que eu tô dentro da história. Hoje eu entendo a história. Antes eu não lia. Okay. Antes eu não entendia, mas agora parece que eu tô dentro da história. Eu entendia ler um livro, entendeu? Como disse Regina Zilberman, professora, escritora e pesquisadora brasileira, abro aspas para a nossa convidada. Livros lidos na infância permanecem na memória do adolescente e do adulto, responsáveis que foram por bons momentos aos quais a pessoa não cansa de regressar. E para conversar conosco sobre experiências de leitura desde a infância, para a entrevista dessa edição, nosso convidado é Hugo Meirelles. Hugo tem 10 anos de idade e estuda na escola Vale da Vitória, que é vinculada à Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, localizada no assentamento Georgina Nestor Gomes, em São Mateus, que fica na região norte do Espírito Santo. Tivemos um bate-papo da melhor qualidade. Esse garoto é um exemplo para todos nós. Que mensagem que você deixa para seus colegas, considerando a sua experiência de leitura, esse incentivo que você recebe dos seus pais, esse incentivo que você recebeu da sua tia, dos seus professores na escola? O gosto que você tem pela leitura representa o que para você? Que mensagem você quer deixar para eles? Estudem, né? Já que a leitura, o estudo faz parte da nossa vida. Sem a leitura, sem a educação, sem o estudo, a gente não é nada, né? A gente não é praticamente nada. Que a gente tem que ter alfabetização, tem que ter a influência dos pais, né? Na educação, para ter uma educação boa. É seguindo juntos na agradável companhia do garoto Hugo Meirelles que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como sabemos, é de fundamental importância a união de esforços para colocar os livros no dia a dia dessa meninada, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente da escola. Então isso também tem que ser estimulado no lar de cada um, na família de cada um.
para que juntamente escola, família, nós possamos obter êxito nesse trabalho, nesse cultivo do gosto pela leitura. Despertar esse sabor. Eu sempre digo para os alunos que o livro tem cor e sabor. À medida que você vai virando as páginas, você vai saboreando aquela história. Então, essa memória olfativa, gustativa, fica na memória por muito tempo. O livro se fecha, mas você ainda vive as emoções daquela história por muitos e muitos anos. E para Mário Feijó, pesquisador e escritor brasileiro, aqui abro aspas para esse ilustre. É direito de crianças e jovens frequentar o reino da literatura, conhecer seus mistérios, seus segredos e mágicas. Muitos descobrirão nesse reino uma fonte inesgotável de prazeres. E mais uma vez, pessoal, quero convidar vocês para falar um pouco da nossa parceria com o projeto Aviso Taon, que é desenvolvido no Telecentro, aqui no bairro Aviso de Linhares, e coordenado por esse grande parceiro nosso, o Davi Oliveira. Então vamos seguir juntos a nossa dica de livro dessa edição. Pode rodar a dica. Eu quero sugerir para vocês um livro, né, que marcou toda uma geração, que são os livros da coleção Harry Potter. Para essa moçada nova aí que vai viajar com a família, né, no mês de janeiro, durante o carnaval e etc e tal, aproveita para pegar os livros da coleção Harry Potter para ler, porque isso aqui, pessoal, é um livro que coloca o menino, a menina, o adolescente, o pré-adolescente, no ambiente que eles realmente têm que estar. Que é uma história fantasiosa, é uma história que fala do bem e do mal, é uma história que trata também alguns valores, né, que é importante que a pessoa cresça com esses valores. Apesar de ser um ambiente bem fantasioso, coloca em discussão essas questões. É uma série, né, de livros, é uma sequência de livros, de 8 ou 9 livros, e esse livro ele está aqui na biblioteca comunitária, que foi criada aqui no projeto Aviso Taon, que fica no Telecentro, aqui no bairro Aviso em Linhares, que é um projeto que é coordenado pelo nosso parceiro Davi Oliveira, que é um parceiro de muitas andanças, um cara que tem feito muito por Linhares, que tem utilizado seu talento na área de cultura, patrimônio histórico, literatura, e que tem nos ajudado muito aqui nas ações que a gente desenvolve. Então eu queria convidar vocês para aproveitarem esse período de férias, né, com fraternização de fim de ano, as viagens de janeiro, mesmo quem vai ficar em Linhares, aproveita para passar aqui na biblioteca comunitária do bairro Aviso, que fica aqui no Telecentro, ou na Biblioteca Pública Municipal de Linhares. E na sequência dessa multiplicidade de prazeres pela leitura, vamos assistir juntos a uma matéria sobre o jovem Gabriel, um amante dos livros e da literatura, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. O Gabriel passa boa parte do dia assim, lendo. Ao todo, ele lê cerca de 30 livros por ano. Uma maratona que ele ama. Sempre foi muito mais fácil para mim algumas coisas, porque, por exemplo, quando eu tinha na faculdade de jornalismo, eu gostava muito de ler já, por isso que eu escolhi. E eu via que, assim, tinha muita gente que não gostava de ler. E eu tinha muita mais facilidade de escrever, por exemplo, alguma coisa. Mais facilidade de conectar meus pensamentos quando eu tinha alguma ideia. O Gabriel gosta tanto de ler que em 2013 decidiu criar um site para dar dicas e conversar com outras pessoas sobre literatura. E eu sentia muita falta de conversar com as pessoas dos mesmos livros que eu, porque depois que acabou o ensino médio, eu não tinha mais com quem conversar. Daí eu comecei a fazer curso de inglês e a minha professora falava assim, lê livro em inglês para você praticar. Daí eu li uns livros em inglês e não tinha saído no Brasil ainda, não tinha com quem conversar. Daí eu criei o site e no site eu comecei a conversar com mais gente que tinha lido esses livros que eu estava lendo, né? Mas nem todo mundo é como o Gabriel. De acordo com uma pesquisa do Instituto ProLivro, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro sequer. Mas a intenção do Gabriel é mudar essa realidade aí. Tanto é que depois de criar o site, ele já escreveu 2 livros e ainda fez um canal no YouTube. É que todo mundo, uma hora ou outra, vai começar a gostar de ler, só precisa achar o que ela gosta. Então não importa se você gosta, sei lá, de fantasia, de ficção, romance, uma hora você vai achar uma coisa que se interessa e você vai gostar de ler. Você tem que incentivar. Se a pessoa não sabe disso, que uma hora ela pode, que existem vários tipos de livros, várias histórias, várias formas de se ler, ela nunca vai... se ela não tivesse incentivo, ela nunca vai buscar, nunca vai atrás.
Então eu acho que incentivar é uma forma de fazer a pessoa procurar, de a pessoa ter ciência de que ela vai encontrar alguma coisa uma hora e vai gostar de. Como podemos perceber, pessoal, essa atitude, essa iniciativa do jovem Gabriel serve como referência para todos nós. Colocar as pessoas no ambiente da leitura. Gente lendo gera gente lendo. É dando destaque à leveza e atitude das novas gerações de leitores que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. A leitura, o estudo faz parte da nossa vida. Sem a leitura, sem a educação, sem o estudo, a gente não é nada, né? A gente não é praticamente nada, que a gente tem que ter alfabetização, tem que ter a influência dos pais, né, na educação, para ter uma educação boa. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu, uma nuvem azul. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o estudante Hugo Meirelles. Hugo tem 10 anos, ele estuda numa escola da rede estadual de ensino que fica num assentamento no município de São Mateus, ligado ao movimento do Sem Terra. Esse garoto tem um histórico de leitura, incentivado primeiro pela família e depois pela escola, e é sobre suas experiências de leitura, alguns personagens que ele gosta, livros que ele leu. É sobre isso que nós vamos conversar na entrevista dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Ei, Hugo, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Que bom ter você aqui, rapaz. Como é que você está se sentindo? Normal, assim. Normal? É sua primeira entrevista, Hugo? Você já deu entrevista antes? Minha primeira entrevista. A primeira entrevista? E como é que está a sua situação lá na escola? Você terminou o ano letivo agora, né? Na última quinta-feira. Como é que foram suas notas? Boas. Quais as melhores notas você lembra que você teve, assim? Quais matérias, Hugo? A do boletim final, que a gente recebeu no final do ano, de agora, foi 95, 94 e 97. Em 100. A nota máxima, 100. E a nota mínima, que é a média, que é 60. 60. O que leva você a ter notas tão boas na escola, Hugo? Você estuda numa escola, numa sala que são quantos alunos? 14. 14 alunos. O que leva você a ter notas tão boas assim? O incentivo, né, da minha família, né, que, na verdade, meus avós, eles tinham muita dificuldade, né, quando eu era antigo, tinham muita dificuldade para ler, para a escola. Aí, como nós temos a oportunidade, hoje em dia, minha família me incentiva a ler, a tirar notas boas e a estudar. Você tem irmãos? Não. Não tem irmão, filho único? Que vida boa, hein, rapaz? Todas as atenções voltadas para você, né? E como é que é a sua relação? Qual é o nome do seu pai? O pai do Hugo, pessoal, está aqui com a gente, tá? No estúdio, acompanhando o filho. E a Fátima também, que é uma das lideranças do MST aqui na região e atualmente em Linhares. Fátima foi uma das nossas entrevistadas no mês de março de 2023, quando nós tratamos do assunto Mulher e Diversidade aqui nas edições de março do nosso programa Sim para a Literatura. Então, Hugo, como é que é essa questão lá com seus pais? Como é que você se organiza para estudar? Como é que você se organiza para ler todos os dias? Como é que funciona na sua casa isso? É assim, maioria, né, eu chego da escola, que é os meio-dia e pouco. Você estuda de manhã? De manhã. De manhã. Aí, minha mãe, ela tem um horário de almoço dela. Enquanto isso, eu tenho alguns livros que foram doados a mim pelo meu amigo Miguel, que hoje em dia mora lá em Guriri, que morava ao lado da minha casa. Miguel mora lá perto da praia, né? Aí ele passou livros para você. E aí? Como é que funciona no dia a dia para você ler? Aí tem o trabalho da minha irmã, que é o Ceforma, Centro de Formação Maria Olinda, lá no 4447. Aí, lá, né, lá tem uma biblioteca, tem vários
vários livros. 44, 47 é um lugar, é um distrito? Quilômetro. Aí, voltando, como é que você se organiza? Você está lendo todo dia, Hugo? Você chega da escola meio-dia, almoça, tem aquele tempo para brincar com seus amigos, da vizinhança, tem isso? E depois, como é que você faz para ler? Na escola também leio, que na escola também tem o nosso espaço da escola. Aí tem também, alguns dias, tem um tempo da nossa leitura. Que a minha professora, que é a Geise Paula... Geise Paula Meirelles. Aí é só leitura? Aí ela incentiva a gente a ler sempre, ela não trabalha muito com as turmas de alfabetização, sabe? Eu trabalho mais com 4º, 5º ano. Aí... Você terminou o 4º ano agora? O ano que vem, em 2024, você vai fazer o 5º ano. Aí, como é que é essa experiência? Vocês leem os livros e conversam entre si? A professora faz algumas perguntas para que vocês respondam? Como é que funciona isso lá no momento, na escola, nesses dias de leitura? Teve um dia, né, que ela pegou os livros que são sobre as histórias dos quilombolas, que passaram aqui por São Mateus. Aí tem uma série de livros de 40 livros, de Maciel de Aguiar. E ela deu esses livros pra gente, aí teve 2 meses de leitura, de tempo. Aí a gente tinha que fazer tipo um relatório, contar... Aí você podia levar o livro para casa para ler, né? Aí fazer um relatório e depois... Aí depois ela perguntava pra gente, a gente também fez um dia uma roda de leitura com piquenique, para cada um apresentar a sua história. E esse piquenique aconteceu onde, Hugo? Lá na escola mesmo. Na escola, mas no espaço fora da sala de aula? Na época da minha alfabetização, quem mais me ajudou assim foi minha tia Jéssica Meirelles. Jéssica Meirelles. Porque minha mãe, ela trabalhava muito no computador, ela ficava o dia inteiro, só voltava à noite. Foi na época da pandemia, assim, que foi a minha alfabetização. Eu sei. Que aí você ficou estudando à distância, né, Hugo? Fora da escola, né? E como é que foi a influência da sua tia Jéssica? Ela pegava o material com você, sentava para estudar, como é que foi isso para você? Ela também tem um filho que chama Heitor Meirelles Coelho da Silva, que a gente é muito amigo, assim, a gente é bem próximo. Ela pegava eu e ele, assim, a gente fazia as atividades. Aí quando minha mãe podia, ela também me ajudava, só que ela chegava bem tarde, assim, sabe? Eu sei. Aí ela pegava, ajudava a gente a ler. Foi ela que alfabetizou a gente, né? Minha mãe também ajudou no processo. Meu pai também, né, que está ali, também ajudou. Hugo, e como é que é a sua relação com o Heitor hoje em dia? Vocês continuam amigos? Quando vocês leem livros diferentes, cada um lê um livro, vocês conversam sobre esses livros? A gente conversa, sim. Mas foi a influência do Maciel de Aguiar, assim, também, os livros de Maciel de Aguiar. O Maciel é um escritor muito conhecido de São Mateus, não é isso? Como é que está a sua expectativa, Hugo? Você já tem algum livro assim que você já separou para ler, agora que você está de férias? Você separou alguns livros para ler, agora no período de férias? Você vai ficar em São Mateus mesmo? Não, eu moro lá no 41. Ah, você mora no 41. E também estou com meu pai. Quilômetro 41 é que vai de São Mateus para Nova Venécia, não é isso? Na direção de Nova Venécia, né? Aí você vai fazer o quê durante as férias, que você falou? Aí tem uns livros ali em casa, né, que foi a doação de Miguel. Aí, enquanto isso, estou ficando na casa do meu pai, mas eu pretendo ler esses livros, que tem bastante livro para ler. Durante as férias. As suas aulas retornam em fevereiro? Você vai ter o mês de janeiro todo, né? 5 de fevereiro retorna. Como é que está a sua questão de estudar? Como é que você se sente estudando? Quais as disciplinas que você tem mais facilidade hoje na escola? A disciplina que eu tenho mais facilidade é História, Geografia e Língua Portuguesa. Matemática eu tenho um pouco de dificuldade assim, mas... Você acha que o fato de você gostar de ler, você desde pequeno que você já lê depois do processo de alfabetização, você acha que ajuda quando você vai estudar para a prova, por exemplo? Muita ajuda, muito, porque tem pessoas da minha turma que não tiveram, tipo, ajuda dos pais, não são alfabetizadas. Esse incentivo, né? Não tiveram esse incentivo maior. Aí, teve um livro que eu li que foi Carrapicho. Eu sei. É isso que você trouxe aqui. O que você viu de interessante nessa história? A poesia, porque essa história, né, traz a personagem Carrapicho, que é da escola dos da Vila dos Ventanienses, que tem um vendaval que leva
todo ano algum grupo de pessoas. Aí ela curiosa, que ela sempre foi uma menina curiosa, que perdeu os pais no vendaval e sempre ficava lá e... Carrapicho é uma criança? É uma criança. Aí fala, Hugo. Aí, um dia ela falou que era o mestre Adelino, que é o mestre dela, e ela falou, mestre, eu vou junto com o vendaval. Aí ela foi, aí ele deu um livro para ela que é sobre umas palavras mágicas, que é um poema que também tem no livro aí escrito. E ela foi no vendaval. Aí lá era como os engenhos, as máquinas pesadas, como isso, o reino de Etron, que no caso que é a palavra invertida de morte. De morte. A cidade de Etron, que a rainha é a Etron. Aí lá tem prédios grandes que arranham o céu, lá é muito triste, o chão é preto como carvão. Aí ela falou, eu vou libertar o meu povo. Aí ela, junto com a poesia, ela tinha uma pena, uma corda e o livro. A pena se transformou em um pássaro azul, com o poema que ela recitou mágico. A corda virou tipo um chicote para lutar contra os monstros que Etron mandou. Para se defender, né? Para se defender. E o livro ficou como o livro, que no caso era onde ela recitava poesia. Aí, né, Etron tinha também essas palavras, que no caso Etron era a morte, que também eram invertidas. Aí ela desinverteu isso e a Etron, ela era muito forte. Ela tinha uma máscara esculpida por madeira, tipo uma máscara africana. Ok. Aí, uma máscara de guerreira, é isso? Para ser temida, ela era muito má. Quando ela desinverteu as palavras de Etron, a máscara dela caiu, ela era a morte mesmo, o crânio dela todo aparecendo assim. Aí, ela recitou o último poema, que também está escrito aí. Etron se agarrou ao braço de Carrapicho, no pássaro azul, que o pássaro dela era de ferro, né, que ela tá batalhando contra Carrapicho. E ela começou a se retorcer, a mão dela começou a secar, ela virou uma estátua de ouro e foi ao chão. Quando ela tocou no chão, ela se quebrou toda e virou moedas com a cara do monstro da morte. O que você aprendeu com essa história, Hugo? O que você aprendeu assim que vale para você no dia a dia? Quando você para pensar nesse livro, o que vem à sua cabeça? Que nós, né, que às vezes a poesia pode salvar a gente, que a gente pode... Porque Carrapicho no horário, ela estava muito estressada, ela estava com medo. Aí quando ela leu o poema, ela ficou calma. Aí eu aprendi que a gente deve ler muito, a gente deve procurar o aprendizado. E a gente tem que também ter um incentivo da família, né, junto. A gente vai falar exatamente disso. E você está tocando num assunto que é super interessante, porque a realidade, o dia a dia nosso mostra que quanto mais as pessoas leem bons livros de literatura, poesia, poema, menos violentas as pessoas se tornam, sabia disso? Humaniza mais a pessoa, né? Em língua portuguesa você tem estudado o quê? Você lembra assim? Qual é o nome da sua professora? Geise Paula Meirelles. É a Geise. Geise. Você lembra assim de alguma coisa que você estudou esse ano em língua portuguesa? A gente estudou também vários gêneros de leitura, literários? De literários. Tipo poema, texto, romance. Fábula. Romance a gente não... Ainda não estudou. Romance vai demorar um pouco mais para vocês, né? Porque é uma leitura mais longa, né? Precisa de mais tempo. Qual é o gênero que até agora você se identificou mais? Você gosta mais? Eu acho que é poema. Poema, eu gosto de fazer poemas. Já fiz vários poemas já. Você escreve poemas? É mesmo? Você lembra de um de cabeça assim? Você consegue falar? Não. Poema assim, só que eu não costumo gravar os poemas. Né? Eu sei. E seus poemas giram em torno de quê? De que assunto? Da luta sem terra, teve um poema também que foi Experiências Coletivas, que foi um texto coletivo da turma que falou sobre a horta lá da escola e também do bosque de árvores.
Eu que sei. a gente faz. Vocês são incentivados na escola a cuidar da natureza, do meio ambiente? Uhum. Inclusive o bosque, a gente sempre faz homenagens, aquelas mortes de Aracruz, né, da professora, dos alunos, a gente também fez uma homenagem, fez uma mística. A mística, ela é tipo uma apresentação que a gente faz, né? Exatamente. Homenagem. É uma encenação, né? Aí todo ano, quando a turma do 5º ano sai da escola, que minha turma é da educação infantil até o 5º ano. Aí quando todo o 5º ano que sai, planta uma árvore. O pessoal do 5º ano vai para outro estágio da escola, não é isso? Vai para outra escola. É o que você vai fazer no ano que vem, né? Por que é importante a gente cuidar do meio ambiente, Hugo? Porque o meio ambiente... Por que sua geração, essa meninada nova na escola, está preocupada com o meio ambiente? Porque o meio ambiente é tipo a nossa vida, né? Onde a gente tira o nosso sustento, nossa comida, até a nossa vida depende do meio ambiente. O ar que a gente respira, né? Seus coleguinhas de turma, eles têm essa mesma impressão que vocês? Vocês conseguem formar essa opinião juntos lá, quando vocês estão cuidando lá da escola? A gente já fez várias místicas, várias apresentações também, né? Sobre a queimada das árvores, tipo a avaliação final, que é sobre o 5º ano, que no fim do ano faz uma avaliação final. E sobre os temas do meio ambiente. Eu sei. Que são as queimadas, a queimada do lixo. Do desmatamento, né? Desmatamento. No meio disso tudo aí. Você nos honra com a sua participação aqui no programa Simpara Literatura, nessa edição de final de ano. Obrigado pela sua presença aqui, agradecer seu pai, né, que veio com você. Tá bom, Hugo? Agora as portas estão abertas. Tá bom? Obrigada. Obrigado por ter vindo. Estando conectados com as novas gerações de leitores, que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.